invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o assistente legislativo que faça a leitura do artigo do regimento interno. Artigo dos vereadores, capítulo 1º, dos direitos, deveres e sanções. Artigo 20. Compete ao vereador. Inciso 1º. Participar de todas as discussões e deliberação do plenário. Inciso 2º. Votar nas eleições. A linha A, da mesa, das comissões legislativas permanentes, temporárias e de inquéritos. Inciso 3º. Concorrer aos cargos da mesa e das comissões legislativas. Inciso 4º. Usar da palavra em defesa ou em oposição às proposições apresentadas à deliberação do plenário. Inciso 5, apresentar proposições. Inciso 6, cooperar com a mesa para a ordem e eficiência dos trabalhos. Inciso 7, usar os recursos previstos neste regimento interno. Parágrafo único. Os vereadores não são obrigados a testemunhar perante a Câmara Municipal sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou delas receberem informações. Obrigado, assistente legislativo Jair. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura da ata anterior, de número 044/2015. Ata da sessão ordinária itinerante 44/2015. Aos 31 dias de agosto de 2015, às 19 horas, no salão da Igreja Nossa Senhora da Glória, na localidade de Massaranduba, na cidade de Massaranduba, estado de Santa Catarina, compareceram em sessão ordinária itinerante os vereadores Silvio Maica, Vanderlei Sassi, Valdir Zappellini, Geraldo Micheluzzi, Giovanni Tonetti, Mauro Bramorski, Pierre Gustavo Berri, Lauro Deretti e Realdino Mose. Iniciando os trabalhos, o presidente faz a leitura de um salmo bíblico e em seguida convida o vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura da ata número 43/2015, onde que o vereador Mauro Bramorski solicita que se dê a ata por lida e o presidente submete à apreciação do plenário o pedido e, não tendo vereadores que se manifestaram, ao contrário, é dada a ata por lida e aprovada. O presidente convida o assistente legislativo Jair Micheluzzi que faça a leitura das correspondências expedidas. E depois lidas, convida o vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura das correspondências recebidas e assim lidas. Leitura dos ofícios 166, 167, 168/2015, do Fundo Municipal da Saúde, da Prefeitura Municipal e da Assistência Social de Massaranduba, referente ao mês de julho de 2015. Do ofício 169/2015 do prefeito, do ofício número 027/2015 do secretário da Agricultura, do ofício circular 0102/2015 do deputado Jean Loipret, das indicações número 210 do vereador Geraldo Micheluzzi, as de número 211, 212, 213, 214, 215/2015 do vereador Giovanni Tonetti, a de número 216/2015 do vereador Silvio Maica e a de número 217 do vereador Valdir Zappellini. Dos requerimentos número 102/2015 do vereador Geraldo Micheluzzi, os de número 103, 104, 105/2015 do vereador Giovanni Tonetti e o de número 106/2015 do vereador Silvio Maica. Das mensagens 44, 45, 46/2015, anexo ao projeto de lei número 42, 43, 44/2015 do prefeito. O presidente acusa o recebimento das indicações e requerimentos, os quais irão à deliberação na próxima sessão. Acusa o recebimento das correspondências acima citadas e dá o seu devido encaminhamento. Acusa o recebimento do projeto de lei 42/2015, o qual encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento, e os projetos de lei 43, 44/2015, e atendendo o artigo número 161, inciso 1º do regimento interno, acata o pedido de urgência do prefeito ao projeto de lei 44/2015 e em seguida os encaminha à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise. Ordem do dia.
Os presidentes das comissões permanentes, vereador Pierre Gustavo Berri, vereador Vanderlei Sassi e vereador Mauro Bramorski, convocam os membros das referidas comissões para analisar os projetos que se encontram nas respectivas pastas para a próxima sessão, para o próximo dia 3 de setembro de 2015, às 18h30. O vereador Valdir Zappellini solicita o deferimento da indicação número 217/2015, de sua autoria, na ordem do dia da sessão do dia 31 de agosto de 2015. E o presidente submete à apreciação do plenário a alteração de pauta e, não tendo vereadores que se manifestaram, ao contrário, é aprovada por unanimidade. Presidente defere as indicações cujo teor é envio ao prefeito dos seguintes pedidos. Indicação número 207/2015 do vereador Vanderlei Sassi, instalação de uma academia ao ar livre na localidade de Ribeirão da Lagoa, anexo à Escola Maria Machado Kreutzfeld. A indicação 211/2015 do vereador Vanderlei Sassi, continuação da pavimentação asfáltica ou com lajotas na rua que contorna a comunidade São João Bosco, no bairro Ribeirão da Lagoa. A indicação 209/2015 do vereador Vanderlei Sassi, implantação de políticas públicas quanto à mobilidade urbana com a integração em meios de transporte, incentivando a utilização de bicicletas com a criação de infraestrutura para a utilização das bicicletas. A indicação 217/2015 do vereador Valdir Zappellini, implantação de iluminação pública ao longo do asfalto que liga a SC 415 até a localidade de Massarandubinha. O presidente submete à discussão o requerimento 101/2015, requer a presidência envio à SDR de Jaraguá do Sul e o de Infra do seguinte pedido: viabilizar melhor acesso para Massarandubinha, linha telegráfica e a Rua Putanga na rodovia SC 415, de autoria do vereador Vanderlei Sassi. E depois de ser discutido e submetido em votação e não tendo vereadores que se manifestaram, é aprovado por unanimidade. O presidente convida o vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Executivo 40/2015, que autoriza a alienação de bens móveis inservíveis. E depois de lidos, verificou-se que todas as comissões permanentes competentes exararam os seus pareceres favoráveis e, em seguida, é submetido em discussão e, após a manifestação dos vereadores, é submetido em votação e, não tendo vereadores que se manifestaram, é aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, ainda, o vereador Mauro Bramorski faz uma explanação às pessoas presentes sobre o funcionamento da Câmara Municipal, principalmente o trâmite das sessões. Palavra livre. Manifestou-se os munícipes: senhor Amaury Freitas da Rocha, representante da linha telegráfica; a senhora Célia Petri, professora e representante da Grande Massarandubinha; senhor Arnaldo Luiz Schmidt, membro do Conseg de Massaranduba, e o jovem Maicon Petri. E em seguida manifestou-se o vereador Geraldo Michelucci, vereador Valdir Zappellini, vereador Vanderlei Sassi, vereador Silvio Manque, vereador Giovanni Tonetti, vereador Lauro Deretti, vereador Mauro Bramorski, vereador Realdino Moser, vereador Pierre Gustavo Berri. Palavra dos líderes de bancada. Manifestou-se o líder da bancada do PR, vereador Geraldo Michelucci, líder da bancada do PT, vereador Giovanni Tonetti, líder da bancada do PSD, vereador Silvio Manque. O presidente convida o vereador Realdino Moser e o vereador Valdir Zappellini a entregar uma flâmula da Câmara Municipal ao presidente da comunidade, senhor Altamiro Friski, e ao diretor da Escola Estadual Felipe Manque, senhor Ilmar José Petri, o Tincha. E nada mais tendo a deliberar, o presidente encerra a presente sessão ordinária itinerante e marca a próxima sessão ordinária para o dia 3 de setembro de 2015. E eu, Jair Michelucci, assistente do Legislativo, digitei a presente ata, a qual foi lavrada pelo vereador Valdir Zappellini, primeiro secretário, e vai assinado pelo presidente, pelos secretários e nobres vereadores Massaranduba, Santa Catarina, 31 de agosto de 2015. Está em discussão a ata de número 44/2015. Aqui, só fazer umas correções aqui, seu assistente legislativo aqui, para que nós possamos assinar. Na palavra dos vereadores, não teve a manifestação de um vereador, que está constando, né? E na palavra dos líderes de bancada, tudo ok. Então, tem 2 erros aqui e aqui.
vereadores que se... Está em discussão, não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade a ata com as suas devidas correções, a ata de número 044/2015. Peço ao assistente legislativo que faça a leitura das correspondências expedidas. Foi expedido o ofício 125/2015, encaminhado ao prefeito Mário Fernando Ranque. O projeto de lei 040, que autoriza a alienação de bens móveis e inservíveis, projeto esse aprovado na sessão itinerante no dia 31 de agosto, na localidade de Massaranduba. Em anexo também as indicações 207, 208, 209, do vereador Vanderlei Sácia, de número 217, do vereador Valdir Zapplini, também deferidas na sessão do dia 31 de agosto, na localidade de Massaranduba, atenciosamente Silvio Manca, presidente, protocolado na assessoria do gabinete do prefeito no dia 1º de setembro de 2015. Está à disposição dos nobres vereadores o calendário das sessões referente ao mês de setembro, conforme o ofício circular 08/2015. Seriam essas as correspondências expedidas, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, assistente legislativo Jair. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura do expediente da mesa. Requerimentos, indicações, projetos e correspondências. Acuso o recebimento do convite à Associação de Câmaras de Vereadores do Vale do Itapucu, a VEV, e a Câmara de Vereadores de Barra Velha e Prefeitura Municipal de Barra Velha convidam para o primeiro Fórum Regional de Segurança Pública, que será no dia 16 de setembro de 2015, na Câmara de Vereadores de Barra Velha, às 19 horas. Acuso o recebimento acho que é um e-mail. A LESC pode retornar à PEC, que aumenta a arrecadação dos municípios catarinenses. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina avalia requerimento para desarquivar a PEC, que assegura o recolhimento dos impostos sobre compras com cartão de crédito para o município onde ocorrer a transação comercial. Na tarde da segunda-feira, dia 31, o deputado estadual Jean Leuter protocolou o requerimento à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, solicitando o desarquivamento do projeto de emenda constitucional PEC 01/2014, de autoria da então deputada e atual secretária de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Ângela Albino, que propõe que o recolhimento dos impostos gerados pelas compras realizadas com cartão de crédito sejam destinados aos municípios onde a compra tenha sido realizada. Hoje, o imposto sobre o serviço de qualquer natureza, que incide sobre as transações feitas com cartões, é recolhida pelos municípios sedes das empresas prestadoras de serviço. A PEC prevê que os municípios, através de convênio com o Estado, passem a fiscalizar e receber o imposto de todas as operações com cartões de crédito, débito, realizadas em seu território. Com esta PEC, sem onerar o contribuinte, será possível que todas as cidades de Santa Catarina tenham um incremento na sua arrecadação. É uma forma de fazer justiça tributária com os municípios catarinenses que hoje estão sendo lesados, já que a compra acontece aqui, mas quem recolhe é São Paulo, afirma o Leuter sobre a proposta. Acuso o recebimento do parecer jurídico 101/2015 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, Procuradoria Municipal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, inserção do nome dos administradores nas placas inaugurativas, possibilidade. Relatório. Trata-se de consulta formulada pela Câmara de Vereadores através do requerimento 83/2015, de autoria do vereador Giovanni Tonetti, acerca da legalidade da inclusão do nome de administradores públicos nas placas instaladas em obras públicas de nosso município. Questiona-se a possibilidade legal para tanto, o relatório passa-se a opinar. Não sei se os senhores vereadores querem que eu Senhor presidente, não há necessidade de se fazer a leitura. Fica à disposição. Já recebi a resposta e agradeço. Okay. Ofício 02/2015 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, Conselho Municipal de Assistência Social. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 71/2015, o qual solicita a presença do presidente do Conselho de Assistência Social
para apresentar informações quanto às ações realizadas pelo Conselho, informamos que o requerimento foi atendido com a presença do respectivo presidente na data de 24 de agosto de 2015, mas, na ocasião, por solicitação dos nobres vereadores, em virtude de horário, não poderiam apreciar a explanação na data citada, então foi sugerida a transferência para a sessão do dia 3 de setembro. Em razão de compromissos com a sua graduação, o presidente não poderá comparecer, para tanto, diante das citações acima, entende-se por atendido o requerimento em questão. Aproveitando o ensejo, agradecemos a participação do presidente da Casa Legislativa na Conferência Municipal da Assistência Social e convidamos os senhores vereadores a participarem na próxima reunião, que acontecerá no dia 19 de outubro de 2015, na Casa da Juventude, às 8 horas. Atenciosamente, Jonathan Tis, presidente do Conselho de Assistência Social. Indicação 218/2015, esta indicação da mesa diretora, solicita envio ao senhor prefeito municipal das seguintes providências: atendimento aos pedidos recebidos na sessão itinerante no dia 31 de agosto de 2015, realizada na região da Grande Massaranduba. Requerimentos 107/2015, de autoria do vereador Pierre Gustavo Berri, requer a esta presidência o seguinte pedido: votos de congratulações com a aluna Jaqueline Venck, 9º ano, da Escola Ministro Pedro Aleixo, única representante da região da Vale. Ela foi medalhista de ouro em 2013 e de bronze em 2014, que pôde participar devido ao seu excelente desempenho durante os encontros e sua participação significativa no fórum no ano passado. Nesse fórum, os participantes podem resolver problemas, publicar outros e fazer as tarefas online. Requerimento 108/2015, do vereador Mauro Bramorski, requer a presidência do seguinte pedido: notificar as empresas de telefonia móvel, Vivo, Claro, Oi, TIM, para que as torres de sinal em seu ponto mais alto estejam com as luzes de identificação em perfeito funcionamento. Uso recebendo a justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, com nossas cordiais saudações, comparecemos respeitosamente perante Vossa Excelência e demais vereadores para apresentar projeto de decreto legislativo 02/2015, que concede homenagem de cidadão honorário de Massaranduba ao professor Carmelino Donsan. Projeto este do vereador Giovanni, de autoria do vereador Giovanni Tonetti. Mensagem 47/2015, é o projeto de lei 13/2015 da Prefeitura Municipal de Massaranduba. Senhor presidente, com nossas cordiais saudações, submetemos à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o anexo projeto de lei 13/2015, que institui o regime próprio de previdência social do município de Massaranduba. O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer as regras aplicáveis ao pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores municipais titulares de cargo efetivo da administração direta ou indireta. Com a edição da Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu artigo 40, e posteriores alterações conferidas através das emendas constitucionais número 20/1998, 41/2003 e 47/2005. Verifica-se uma série de inovações. Além de tratar das aposentadorias dos servidores públicos, fundado em princípios atuariais e econômicos, a fim de assegurar o equilíbrio, ainda impõe às unidades da Federação a instituição do regime próprio para custeio e tais benefícios decorrentes da inatividade. O município de Massaranduba, para assegurar os benefícios previdenciários aos seus servidores efetivos, decidiu manter a organização do sistema de cobertura baseado constitucionalmente em normas gerais de contabilidade e autoria, visando o equilíbrio financeiro e atuarial. A implantação do regime próprio da Previdência indubitavelmente trará uma série de vantagens aos funcionários. Na certeza de contarmos com o apoio, Mário Fernando Ranque, prefeito municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, seriam essas as correspondências, ofícios recebidos, indicações, requerimentos e projetos.
Acuso o recebimento, o e-mail da Alesc e deixo à disposição dos nobres vereadores. Acuso o recebimento do parecer jurídico 101/2015, o qual solicito cópia ao vereador Giovanni Tonetti. Acuso o recebimento do convite da VEV, juntamente com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Barra Velha, para o primeiro Fórum Regional da Segurança Pública. Acuso o recebimento do ofício 02/2015 do presidente do Conselho de Assistência, justificando do não comparecimento na data de hoje. Acuso o recebimento das indicações 218 de 2015, ao qual irá a deliberação na próxima sessão ordinária. Acuso o recebimento dos requerimentos 107 e 108, os quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. Acuso o recebimento do projeto de decreto legislativo 02/2015, o qual encaminho à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para as análises. Acuso o recebimento da mensagem 47, anexo ao projeto de lei 13/2015, o qual encaminha à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para suas análises, juntamente com o seu cálculo, avaliação atuarial. Com a palavra, vereador Giovanni Tonetti. Eu gostaria de pedir ao senhor que, em função da resposta que o nosso presidente do Conselho de Assistência Social enviou à casa, eu pediria que o senhor tentasse sensibilizá-lo para que ele viesse, até se fosse o caso, enviasse um pedido de desculpas, mas que ele compreendesse o fato de que na última sessão nós não tivemos condições de ouvi-lo. E o objetivo desse convite é justamente para nós conhecermos um pouco o trabalho dos conselhos. E eu penso que ele não poderia simplesmente se negar a vir em função daquilo. Aquela foi uma decisão, tanto o convite foi aprovado por unanimidade, como a decisão de se utilizar um outro momento, e ele, inclusive, estava presente, e ele concordou com essa alternativa, essa opção que nós colocamos. Então, eu pediria ao senhor que entrasse em contato com ele e tentasse sensibilizá-lo para que ele se fizesse presente. Penso que é extremamente importante a participação e é a oportunidade que esses conselhos têm de mostrar o trabalho. E nós queremos estar próximos dos conselhos para auxiliá-los nos trabalhos, no desenvolvimento, na busca de políticas públicas que interessam ao município. Estarei conversando com o presidente do Conselho, justamente ele não pôde estar presente porque, segundo a informação, além da comunicação, uma professora que é do curso dele e antecipou a aula para hoje, devido à sua viagem para Goiânia, alguma coisa nesse sentido. Mas estarei conversando e vendo a possibilidade dele estar vindo fazer a sua explanação em outra oportunidade. Defiro a indicação 210/2015 do vereador Geraldo Michelus, que solicita ao prefeito reunião com todos os médicos que atuam em Massaranduba para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento do Hospital Municipal João Schreiber. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus. Eu gostaria, nós vereadores, que isso acontecesse, porque o meu médico que me atende anualmente, que faz meus exames, ele pediu como é que ia ficar, então, devido a isso, ele disse que ele gostava de saber se ele poderia, caso viesse acontecer uma coisa com os clientes dele, como no meu caso, se ele pudesse atender dentro desse hospital pelo plano ou até particular. Então, devido a essa necessidade de poder entender, se bem que o prefeito já explicou aqui que vai poder, né? Mas os médicos, eu estou sabendo, mas os médicos não estão sabendo. Então, gostaria que isso acontecesse seriamente para que a população ficasse informada e os médicos também. Defiro a indicação 211/2015 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita
ao prefeito ampliar a rede de abastecimento de água para atender o aumento da demanda provocada pelo maior número de residências em nosso município. Defiro a indicação 212/2015 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita que esta casa envie a Águas de Massaranduba para solucionar o problema da falta de água em pontos críticos de nosso município, como, por exemplo, a rua Adolfo Cardoso, localizada no centro da cidade. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Giovanni Tonetti. essa questão ligada à distribuição de água, ela hoje aparentemente chegou no seu limite. Nós temos uma demanda muito grande e os investimentos eles não estão sendo feitos neste sentido. A primeira indicação diz respeito à tentativa de que o Executivo faça esse projeto de ampliação da distribuição de água, mas vamos dizer assim, se não houver esta possibilidade, no primeiro momento, que pelo menos se resolva alguns problemas em pontos específicos. Eu cito aqui, e até o senhor conhece essa rua, e eu até gostaria que o senhor pudesse, talvez, interceder também em relação ao problema dessa rua Adolfo Cardoso, que fica em frente ali ao posto Zanduná. Até o líder do governo poderia interceder nesse sentido. Os moradores não conseguem água durante o dia e eles precisam encher as suas caixas à noite, o que acaba atrapalhando a vida desses moradores. E isso é uma questão aqui no centro da nossa cidade. E segundo informações, uma bomba resolveria o problema. Então, é nesse sentido, tentar sensibilizar a administração para que ela, além de ampliar em termos gerais, ela resolva esses pontos específicos de falta d'água. Com a palavra, o vereador Valdir Zapirini. Vereador Giovanni, lá no Posto Pacheco, já foi colocado uma bomba. Não é no posto Pacheco, é no posto Barricão aqui. Ah, o Baricão, tu falou Pacheco? Ele trocou os postos. Falou Zandoná. Desculpa, então peço lá foi desculpas. resolvido, lá no Zandoná, agora falta essa. Na verdade é a rua onde o presidente mora, né, o Silvio, mas do outro lado da rua, naquele morro que fica em frente ao posto Barricão. Defiro a indicação 213/2015 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito promover um trabalho de conscientização para que os proprietários mantenham limpos os terrenos baldios no centro da cidade. Senhor presidente, deixa o vereador autor do... Senhor presidente e demais vereadores, eu inclusive recordo que esse foi um apelo do vereador Mauro também nesse sentido, e realmente é uma questão delicada. Eu não me recordo se o Código de Posturas tem algo que trata, me parece que sim, né, vereador Mauro? Mas seria importante que, de alguma maneira, através da rádio, através dos jornais, se fizesse esse trabalho de conscientização. Porque, além desses imóveis baldios ali acabarem não embelezando, vamos dizer assim, o centro da cidade, nós temos o problema do acúmulo de sujeira, proliferação de ratos, e tudo isso acaba criando uma série de problemas que eu penso que seria muito simples de resolver, se fosse feita a roçada. Então, esse pedido que eu faço à administração. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramonski. Como já dito pelo vereador Giovanni, né, já fiz indicação semelhante no sentido de notificar, né, os proprietários. Eu acredito que todos que são proprietários sabem da sua responsabilidade de ter que deixar os terrenos limpos. Eu acho que tem que ser mais radical mesmo, notificar, não acatando notificação, fazer a limpeza compulsória, taxar e fazer a devida cobrança. Porque realmente é necessário, uma questão tanto de estética no nosso município, como também uma questão de saúde pública, lembrando que tem criação de ratazanas e outras coisas mais desses terrenos aí que estão nessa situação. Defiro a indicação 214/2015 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito criar um programa de castração gratuita de cães e gatos em nosso município. Senhor presidente, essa é uma discussão que é feita também. Algumas pessoas
comentaram a respeito, e eu penso que seria oportuno que existisse um programa específico e que também fosse de conhecimento da comunidade. Eu ouvi o senhor prefeito no último programa de rádio, ele recebeu uma ligação de um morador ou de uma moradora solicitando providências em relação a isso, e parece que há uma discussão, e ele citou inclusive o veterinário do município, e eu não sei qual é o problema que existe aí. Mas a questão é importante e espero que o Executivo assim entenda. Senhor presidente, apenas só para Com a palavra o vereador Mauro Bramante. Já existe uma lei, né, que foi aprovada, inclusive, nesse sentido. O senhor poderia... Tem o número da lei? Tem uma, eu não tenho aqui em mãos, mas a autoria foi da vereadora Suzane, ela foi aprovada. Foi, acredito eu, no início de 2013, se não me falha a memória. Defiro a indicação 215/2015 do vereador Giovanni Tonetti, que solicita ao prefeito ampliar as duas lombadas em frente à Escola Araci Duarte para que cubram os dois lados da pista e impeçam as manobras de alguns motoristas que colocam em risco os alunos daquele estabelecimento de ensino. Senhor presidente, na última sexta-feira eu fui procurado por um morador daquela comunidade, e ele comentou que aquelas lombadas que estão em frente ao colégio, lá, a Escola Araci Duarte, elas são feitas em meia pista, uma de um lado e outra do outro lado. Há um canteiro no meio da pista, entre as duas, só que no meio do canteiro existe um espaço. E esse morador, ele comentava que os motoristas, tanto de veículos como de motocicletas, eles entram pela esquerda, onde não tem, e cruzam pelo meio e saem pela direita. Nós fomos lá, na sexta-feira, no final de tarde, um pouco antes das 6, e em 15 minutos eu vi 2 motos fazendo essa manobra e um veículo, um carro. E por sorte, eu estava com meu celular e acabei filmando o veículo fazendo esse tipo de manobra. E eu penso que é muito perigoso. Então, ou se fecha aquele canteiro, totalmente, mas aí isso dificultaria a manobra de quem quer entrar na escola, ou se amplia a lombada. As duas. Bota 2 vezes por semana a polícia escondida. Não, aí é uma opção, foi inclusive motivo da discussão, que se eventualmente a polícia ficasse lá de campana, e ele não vai precisar ficar mais do que 1 hora, porque em 15 minutos eu vi 3 veículos fazendo essa manobra. Eu penso que é muito interessante, e eu peço até o empenho do líder de governo para que se tome alguma providência. Senhor presidente, ali, como você disse, se fechar o canteiro ali, a entrada, mas logo na frente dá para fazer o retorno também, né? Dá para fazer o retorno. Mas eu penso que ali o ideal seria ampliar as lombadas. Porque... fazer o canteiro, a prefeitura pode fazer sem ficar licitando para fazer lombada. Mas seria mais fácil, né? Defira a indicação 216/2015 do vereador Silvio Maica, que solicita ao prefeito construção de pontos de ônibus, um ponto de ônibus na estrada Putanga, próxima à ponte, onde ônibus escolares fazem o retorno, o rabeador, atendendo aproximadamente a 10 alunos. E um na Tifarrac, também onde ônibus escolares fazem o retorno, atendendo aproximadamente 18 alunos. Coloco em discussão o requerimento 102/2015 do vereador Geraldo Michelus, que solicita a essa presidência envio de votos de congratulações pelo serviço prestado na poda das árvores próximo à rede de energia elétrica na localidade de 7 de janeiro, no município de Massaranduba. Votos esses para a Celesc de Blumenau. Com a palavra, vereador Geraldo Michelus. Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a aprovação desse requerimento porque até achei interessante, porque eu vim aqui na Câmara e fiz através do protocolo do 0800, e lá havia umas árvores bem grossas até,
umas canelas brancas, que é uma coisa que se arenca fácil, já quase batendo nos fios, que dava tora, inclusive. E não tinha como a gente próprio cortar, tinha sem ser um caminhão grande. E depois de ter encaminhado, aí o Queijo assistiu isso, e o Jair, realmente eles vieram e fizeram assim, um dos melhores trabalhos que eu já vi em poda de árvore no 7 de janeiro. Então, por ter feito através do 0800, eu queria que os senhores aprovassem para mandar um agradecimento, porque a melhor maneira de pedir é agradecer. Como a gente tem feito vários requerimentos, sempre só pedindo, eu gostaria, então, de agradecer. Juntamente com vocês, fiz outros requerimentos, e esse eu estou fazendo sozinho o agradecimento, porque foi uma coisa que fiz a parte sozinho. Mas farei um outro com as vossas excelências, com as assinaturas de vocês, quando for atendido conforme o pedido. Obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 102/2015. Coloco em discussão o requerimento 103/2015 do vereador Giovanni Toneto, que solicita a essa presidência convite ao diretor do Hospital São José e Hospital Jaraguá para participar de uma sessão da Câmara, onde farão uma exposição sobre a administração hospitalar, dificuldades e desafios. Com a palavra, vereador Giovanni Toneto. Senhor presidente e demais vereadores, talvez um pouco na linha até da indicação do vereador Geraldo Michelucci, esse requerimento, ele tem por objetivo dar uma oportunidade para que pessoas que já acompanham, vivem diariamente a questão da administração hospitalar, possam fazer um apanhado geral para que nós consigamos entender melhor o funcionamento disso, principalmente por quê? Porque agora a administração municipal optou pela contratação de um diretor para administrar o município, o hospital do município. Então, como há muitas dúvidas em relação a isso, e principalmente porque sabe que os custos são elevadíssimos, e inclusive eu esta semana, pela passagem do aniversário de Guaramirim, eu li nos jornais que o hospital de Guaramirim tem um custo mensal de R$850 mil, e aí acaba trazendo um pouco de dúvidas. E por isso eu encaminho esse requerimento nesse sentido, fazendo convite. Claro que não gostaria que eles viessem no mesmo dia, né? Gostaria que talvez viessem separadamente, para que cada um fale da sua experiência dentro do hospital que administra, né? Eu penso que é oportuno, é interessante, e talvez vai auxiliar até, e nós poderíamos convidar o nosso futuro diretor do hospital, e todos os interessados para conhecerem melhor o funcionamento desse sistema, dessa estrutura administrativa. Continua em discussão. Senhor Com a palavra, vereador Vanderlei Sassi. Eu só queria chamar a atenção dos vereadores, não sei se concordam. Acho que talvez até seria mais oportuno convidar o diretor do Hospital Santo Antônio, né? De Guaramirim, que eu acho que chega mais perto pelo tamanho da nossa futura realidade aqui, né? Hospital São José, Hospital Jaraguá, não sei nem qual é o faturamento desses hospitais, mas com certeza é coisa de milhões, e com certeza eu acredito que não se compara ao nosso hospital daqui. Mas chamar a atenção mais, vereador Giovanni, assim, que como se trata de organizações privadas, né? Não são públicas esses hospitais, que mesmo que vá ao ofício convite, mas passa por um requerimento aprovado aqui pelos vereadores, eles possam entender isso como uma convocação, e a gente pode ser criticado, como já foi em outras ocasiões, o que a Câmara de Vereadores quer convocar pessoas ou representantes de uma entidade privada, ou até criticar o que a Câmara de Vereadores quer legislar sobre o Hospital São José, o Hospital Jaraguá, né? Só uma colocação que eu queria fazer aos senhores. Senhor, com a palavra, vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente, talvez o nobre
vereador Leca não tenha observado, mas fica bem claro que é um convite, não é uma convocação, é um convite. E nós podemos fazer um convite, e inclusive eu penso que o senhor tem toda a razão quando nós deveríamos também incluir o diretor do Hospital Santo Antônio. E até, se os vereadores me permitem, eu incluiria que o diretor do Hospital Santo Antônio, aqui de Guaramirim, sim. Eu penso que toda a informação é oportuna. Por quê? Porque esses hospitais, apesar de serem particulares, mas eles mantêm convênios com o SUS, e eles atendem também pelo SUS. Então, são detalhes extremamente importantes e, olha, o que tem de informação além, vai além, vamos dizer, daquilo que para nós é interessante, mas sempre vai acabar contribuindo. Continue a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Senhor presidente. Pode aprovar? Como? Questão de ordem só. Aprovado, né? Bom, na questão de ordem eu peço conforme... Fica então aprovado por unanimidade o requerimento 103/2015. Peço a licença à casa, se assim os vereadores permitirem, eu tenho um compromisso às 8 horas, peço para que então possa me ausentar. Coloco em deliberação o pedido da saída antecipada do vereador Pierre Gustavo BR. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade a saída antecipada do vereador Pierre Gustavo BR. Coloco em discussão o requerimento 104/2015 do vereador Giovanni Toneto, que solicita a essa presidência convite à diretora da EJAN, Educação de Jovens e Adultos de Massaranduba, para participar de sessão da Câmara para fazer uma exposição sobre os trabalhos desenvolvidos. Senhor Com a presidente, palavra, vereador Giovanni Tonetti. Demais vereadores, esse EJAN, né, que é a Escola de Jovens... Jovens e Adultos. Isso, de adultos do município, desenvolve um trabalho muito interessante. Eu estive conversando com algumas pessoas, não só alunos, mas também professores, e eu penso que é muito, muito bom nós podermos conhecer mais a fundo esse trabalho, para também nós darmos oportunidade para que essas pessoas mostrem a importância desse trabalho que é desenvolvido no município. Então, nesse sentido, eu fiz esse requerimento para que eles venham à casa e possam fazer essa exposição, para nós conhecermos também as dificuldades, os projetos futuros, alunos que frequentam. E é uma oportunidade muito boa para nós conhecermos o trabalho desenvolvido. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 104/2015. Coloco em discussão o requerimento 105/2015 do vereador Giovanni Toneto, que solicita a essa presidência convite ao secretário de Planejamento, Fabiano Spezia, para vir à Câmara de Vereadores fazer uma exposição sobre o projeto de ampliação do sistema de água e esgoto de nosso município. Com a palavra, vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente, demais vereadores, como já foi feita a discussão em relação à dificuldade hoje em alguns pontos, da falta de água, e dessa questão da ampliação também do sistema de água do nosso município, eu penso que seja oportuno a gente ter a presença do secretário de Planejamento para que ele faça uma exposição sobre esse projeto de ampliação, esse projeto de saneamento básico, que, segundo eu sei, ele existe, e para que nós possamos conhecer qual que é o objetivo, quais são as regiões abrangidas, e para que nós possamos discutir um pouquinho mais detalhadamente essa questão. Continua a discussão.
Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vanderlei Sassi. acredito que o nobre vereador fala do projeto que tem sobre saneamento básico, que está em Brasília. Tive a oportunidade até em uma viagem a Brasília visitar o Ministério das Cidades para ver como que está, né? Onde tivemos uma explicação da secretária que o nosso projeto está lá, principalmente na questão de saneamento básico. Claro, seria um projeto aqui para a área central do município, onde naquela época tinha um custo de 14 milhões de reais. Com certeza Massaranduba não tem essa verba para estar investindo, então procura esse dinheiro junto ao Ministério das Cidades. Segundo informações dela, aguarda-se verba do PAC, né? Mas já passou PAC 1, 2, acho que o 3, não sei quantos PAC já foi, e não chega a vez de Massaranduba. Segundo ela, se começa pelas grandes metrópoles, onde eles levam bilhões e os municípios pequenos ficam a ver navio. Aí o nosso projeto fica lá à espera. Senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Giovanni Tonetti. Mas, independente disso, vereador Leca, a ideia seria saber quais as ruas que seriam contempladas. Eu cito um exemplo: os moradores da Tomás Radvansky, eles pedem que se faça esse trabalho naquela rua, mas não se sabe se o projeto contempla essa rua. O objetivo é esse. A gente sabe da dificuldade de buscar recursos, mas eu, particularmente, se não me falha a memória, eu lembro que esse projeto também é voltado para cidades com menos de 50 mil habitantes. Então, existem recursos. O ministro Kassab, do PSD, né, do nobre vereador Valdir Zappellini, seguramente ele não vai se opor, talvez, de, quem sabe até se o vereador fizer esse trabalho ali de intermediação, conseguir esses recursos. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento de número 105, 2015. Coloco em discussão o requerimento 106, 2015, do vereador Silvio Maica, que solicita a essa presidência envio a SDR de Jaraguá do Sul e ao DENFRA de Joinville para a construção de um ponto de ônibus na rodovia SC 415, próximo das residências de Marcos Dalsóquio e Célio Jarudzinski, para atender a demanda de alunos que lá aguardam o ônibus, né, para irem estudar. Então, continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 106 de 2015. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura das comissões referente ao projeto de lei do Executivo de número 043 de 2015. Ao terceiro dia do mês de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise e parecer quanto ao projeto de lei 043/2015, que domina a quadra esportiva Dom Bosco. Parecer do vereador presidente Pierre Gustavo Berri favorável, parecer do vereador secretário Vanderlei Sassi favorável, parecer do vereador adjunto José Osni Ronchi favorável. Da mesma forma, no dia 3 de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento com os seguintes pareceres: vereador presidente Vanderlei Sassi favorável, vereador secretário Geraldo Michelucci favorável, vereador adjunto Realdino Moser favorável. Também no dia 3 de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Ordem Social e Econômica com os seguintes pareceres: vereador presidente favorável, Mauro Bramorski, vereador secretário Valdir Zappellini favorável,
Vereador Giovanni Tonetti ausente, substituído pelo vereador Geraldo Michelucci, favorável. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, projeto este da ordem legal e constitucional, com os pareceres favoráveis para discussão e votação na data de hoje. Senhor presidente, Coloco em... senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas do projeto, pois eu não tive acesso a todos os documentos, então eu pediria que o senhor me permitisse que eu analisasse pelo menos até a próxima sessão. Coloco em deliberação o pedido de vista do vereador Giovanni Tonetti. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vistas do vereador Giovanni Tonetti ao projeto de lei de número 043/2015, que denomina Quadra Esportiva Dom Bosco. Peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura dos pareceres das comissões referente ao projeto de lei de número 044/2015, que autoriza a alienação de bens móveis inservíveis. Ao terceiro dia do mês de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise e parecer referente ao projeto de lei 44/2015, que autoriza a alienação de bens móveis inservíveis. Parecer do vereador presidente Pierre Gustavo Berri favorável, do vereador secretário Vanderlei Sassi favorável, do vereador adjunto José Osnir Ronque favorável. E também no dia 3 de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento com os seguintes pareceres: vereador presidente Vanderlei Sassi favorável, vereador secretário Geraldo Michelucci favorável, vereador adjunto Realdino Moser favorável. Também no dia 3 de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Ordem Social e Econômica com os seguintes pareceres: vereador presidente Mauro Bramorski favorável, vereador secretário Valdir Zappellini favorável, vereador Giovanni Tonetti ausente, substituído pelo vereador Geraldo Michelucci favorável. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, projeto esse da ordem legal, constitucional, com os pareceres favoráveis para discussão e votação na data de hoje. Coloco em discussão o projeto de lei de número 044/2015. É só para incluir no leilão que vai acontecer esse trator, né, um D7 da Fiat, para ir também para o leilão na mesma oportunidade dos outros bens inservíveis que estarão sendo leiloados dentro desse ano ainda. Aqui, segundo a avaliação da comissão, é avaliado em 100 mil. 96. Não ganha, mas tudo bem, continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 044/2015. Coloco peço ao assistente, peço ao vereador Vanderlei Sassi que faça a leitura das comissões referente ao projeto de lei complementar de número 11/2015. Falta uma... Ao terceiro dia do mês de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise e parecer referente ao projeto de lei complementar 011/2015, onde altera e insere dispositivos na lei complementar 22/2009. Parecer do vereador presidente Pierre Gustavo Berri favorável, vereador secretário Vanderlei Sassi favorável, vereador adjunto José Osnir Ronque favorável. Mesma forma, do dia 3 de setembro de 2015, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento com os seguintes pareceres: vereador presidente Vanderlei Sassi favorável, vereador secretário Geraldo Michelucci favorável, vereador adjunto Realdino Moser favorável.
Também no dia 3 de setembro de 2015, reuniram seus membros da Comissão de Ordem Social e Econômica com os seguintes pareceres: do vereador presidente Mauro Bramorski favorável, vereador secretário Valdir Zappellini favorável, vereador adjunto Giovanni Tonetti ausente, substituído pelo vereador Geraldo Michelucci favorável. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, projeto esse da ordem legal constitucional com os pareceres favoráveis para discussão e votação na data de hoje. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 11/2015. Projeto esse que só altera para a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. A Secretaria da Agricultura, sai a responsabilidade do meio ambiente da Secretaria de Agricultura e passará para a Secretaria de Planejamento. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramorski. Quanto ao projeto, inclusive tem o parecer do nosso assessor jurídico que solicitou então que fosse apresentado o pacto orçamentário, o que aconteceu. Eu também acredito que, como essa secretaria, essa pasta do meio ambiente está junto na Secretaria da Agricultura, aqueles cargos então que estavam criados e aqueles que desempenhavam aquela função naquela respectiva pasta, acredito que também vai ter que ter a revogação daqueles cargos na Secretaria da Agricultura, né, porque está sendo criado então os cargos novos na Secretaria de Planejamento. Senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador José Osnirron. Só para registrar, porque eu estou quase pegando no sono aqui, a respeito desse remanejamento da Secretaria de Meio Ambiente, queria deixar registrado que é necessário também, para os implementos que a Secretaria tem, de fazer as alterações no PPA, LDO, LOA, para não incorrer em erros ou falta de verba ou coisa parecida. Então, fazer as observações, deixar registrado disso, para que a administração pública possa, né, e deve fazer o remanejamento, porque todo aquele gasto previamente definido para aquela pasta estava numa secretaria, e agora ela está sendo alocada para outra, sem a dotação orçamentária específica. A Lei 4.320/64 determina que isso seja feito. Sou pena amanhã, depois de fazer algum projeto, alguma coisa em relação ao meio ambiente, e você não ter dotação orçamentária específica. Muito obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discutir, peço ao vereador Wanderlei Sassi que faça a chamada nominal. Vota sim quem é favorável ao referido projeto de lei complementar e vota não quem é o contrário. Vereador Silvio Maica. Sim. Vereador Wanderlei Sassi vota sim. Vereador Valdir Zappellini. Favorável. Vereador Geraldo Michelucci. Sim. Vereador Giovanni Tonetti. Favorável. Vereador José Osnirronk. Favorável. Vereador Mauro Bramorski. Favorável. Vereador Pierre Gustavo Berri. Ausente. E vereador Realdino Moser. Então, senhor presidente, são 8 votos favoráveis ao referido Então, projeto de lei. fica aprovado o projeto de lei complementar de número 011/2015 por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramorski. Convoco a Comissão de Ordem Social e Econômica para analisar o projeto de lei do Legislativo 09/2015, na data de 10/9/2015, às 18h30. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Wanderlei Sassi. Da mesma forma, eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, gostaria de convidar os membros da minha comissão para o dia 10, quinta-feira que vem, se a gente pudesse reunir às 18h, para, como se trata nós temos em nossa pauta o projeto da educação, né, do fundo, do planejamento da educação do município. Então, para a gente se reunir às 18h, que é para poder se discutir com mais tempo. Obrigado.
Dando prosseguimento aos trabalhos, na palavra livre, pela lista de inscrição, vereador Valdir Zappellini. Retiro, presidente. Vereador Vanderlei Sassi. Retiro, senhor. Vereador Silvio Maica, retira. Vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que se faz presente, gostaria de saudar aqui o nosso vereador José Osnironchi, que retorna de uma bela viagem à Itália. Espero que esteja disposto a enfrentar os desafios até o final do ano, que aparentemente são muitos. E gostaria de fazer um pequeno registro, dois registros. O primeiro deles é em relação à questão da reunião que será feita no dia 16 de setembro em Barra Velha. É uma reunião onde nós iremos discutir a questão da segurança pública. Estamos tentando que o secretário de Segurança esteja presente. Esse é um problema hoje que deveria ser discutido de forma regional, e por isso a nossa entidade faz parte pela importância do assunto. Gostaria de convidar a todos os vereadores, numa quarta-feira, às 19 horas, na Câmara de Barra Velha. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário em relação a essa polêmica que se criou quanto à denominação da quadra de esportes da Escola Araci Duarte. E, infelizmente, não há a possibilidade, aparentemente, de se dialogar com o Executivo, que acaba impondo a sua vontade. E, segundo eu tive informações durante o dia de hoje, parece que o prefeito participou de uma reunião com a APP da Escola Araci Duarte, e eu fiquei lisonjeado. Parece que ele teceu uma série de elogios a este vereador. Foi muito produtiva a reunião, bem ao estilo dele, e eu me sinto honrado pela manifestação do senhor prefeito municipal. Não seria diferente a postura dele como um homem público, um administrador público, que quase poderíamos dizer um grande estadista. E é desta forma que nós construímos pontes dentro do nosso município. A discussão toda girou em torno do fato de que eu havia me manifestado com a intenção de colocar outro nome no ginásio de esportes. Não que eu tivesse a força para impor aquele nome, mas imaginando que, como se trata de um bem público, nós deveríamos, no mínimo, consultar a APP, e nós deveríamos consultar os professores daquela unidade escolar. Porque, independente de acordos feitos, eu penso que é uma obra que interessa à escola, interessa aos alunos, professores, aos pais, e eles deveriam ser consultados. Inclusive, eu entendo particularmente que, conforme o nosso projeto de lei, ou a lei que define os critérios para a colocação, a denominação desses logradouros públicos e dos próprios públicos, que são bens públicos, haveria necessidade de se fazer um abaixo-assinado e que a comunidade se manifestasse favoravelmente. Mas não vejo que tenha sido feito desta maneira. Eu gostaria que alguém buscasse, talvez, junto ao prefeito, a sensibilização dessa nossa autoridade máxima, para que se fizesse desta maneira, para que a comunidade fosse consultada. Nós temos moradores locais que desenvolveram um trabalho muito importante para a escola, e esta obra é uma obra extremamente importante. Então, eu gostaria que fosse feita dessa forma, porque no dia que o prefeito se manifestou na rádio e fez em relação ao assunto,
O primeiro e único morador que ligou daquela região, ele disse que ele gostaria que fosse o nome de um morador da comunidade, e não fosse o nome de Dom Bosco. Então, essa consulta, e se a comunidade assim entender, seguramente eu também serei favorável. Agora, não querer dizer que eu iria impor um nome. Eu tenho um espírito democrático e eu sempre irei ouvir o apelo da maioria. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Osnironque. Senhor presidente, retorno a esta Casa Legislativa, como diz o vereador Giovanni, talvez renovado com esses 30 dias de licença sem remuneração, né, para tratar de assuntos pessoais e também para fazer uma viagem à minha segunda terra, a Itália. Eu gostaria de deixar registrado aqui, hoje, o meu contentamento quanto à notícia de que a administração pública vai deixar de lado a contratação ou a terceirização da administração do nosso hospital. E, aliás, já coloquei essa minha manifestação, esse meu contentamento nas redes sociais. Desde 2009, no início de 2009, eu venho batendo nessa tecla que a administração pública deve e deveria já ter iniciado as atividades do hospital de caráter próprio, com uma autarquia ou com uma fundação. Desde 2009 eu venho batendo nessa tecla que agora se consolida como uma realidade pela administração pública. Desde 2009 a administração pública vem negando o funcionamento deste hospital municipal. Segundo o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que agora vai ser remetido ao plenário do tribunal, a obra foi abandonada já desde 2009. Todas as ações feitas pela administração pública de 2009 para cá foram paliativas, no intuito apenas de fazer embelezamentos na obra inaugurada em 2008. Tivesse a administração pública feito em 2009, vereador Leca, determinado naquele momento a notificação da empreiteira, ter feito os consertos necessários, este hospital já poderia estar funcionando há mais de 7 anos, ou há mais de 6 anos, no mínimo, para que a população pudesse dele desfrutar. É óbvio que nós não podemos tocar o hospital como ente público, uma secretaria de saúde, por exemplo. Nós não podemos fazer, vereador Geraldo, contrato com Unimed, com outras coisas, sendo município. Nós temos que criar uma fundação, uma autarquia ou alguma coisa. Eu fico feliz quando vejo o Giovanni solicitar administradores de outros hospitais, mas eu penso que a administração pública devia contratar um parecer de alguém especialista para fazer uma análise jurídica de como a administração pública deve tomar. Ele já anunciou que contratou uma pessoa, ou, né, com experiência ou não em administração, mas nós temos que contratar alguém com uma experiência hospitalar também, alguém que possa tocar efetivamente o nosso hospital, né? Então, uma pessoa administrativa, com conhecimentos e recursos, claro que é importante, mas nós temos que ter alguém com conhecimento hospitalar, e isto deve ser feito. Agora, a administração pública acordou apenas agora, que ela acordasse também para que isso fosse implementado de caráter urgente. Não vai implementar isso lá ano que vem, próximo às eleições, para fazer mais uma inauguração para a população comparecer em massa e aí ser mais uma vez utilizada como palanque eleitoral. Eu brigo por esse hospital, brigo para que a população tenha
um saneamento, tenha uma saúde pública adequada e com respeito, o que não vem tendo há muito tempo nesse município. Muito obrigado. Palavra, vereador Mauro Bramoski. Retiro, senhor presidente. Com a palavra, vereador Realdino Moser. Senhor presidente, eu serei breve nas minhas colocações. Primeiro, eu quero cumprimentar o vereador Ronchi. Eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo aqui nessa casa ainda, então quero fazê-lo hoje, voltando da Itália, que é o meu sonho de um dia estar lá também. É um prazer cumprimentá-lo aqui na casa. E, em segundo plano, só gostaria, se a casa permitir, se o presidente permitir, que fosse encaminhado um ofício de agradecimento na região da Grande Mastrandubim, onde nós fizemos a última sessão itinerante, que a Câmara esteve lá, a professora do colégio da Grande Mastrandubim, pela participação dos alunos. Ela veio com bastante alunos já, e é uma satisfação para nós. Eu acredito que nós tivemos um público bastante interessante. E também ao presidente Fritzky, lá da comunidade, por ele ter cedido o palco para que a gente pudesse fazer essa sessão. E agradecer também aos presentes da comunidade da grande região. Seria esse o pedido. E mais, só agradecer a presença da plateia e, em particular, o meu vizinho, que somos que nem irmãos também. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Michelossi. Na palavra dos líderes, líder da bancada do PR, líder da bancada do PT, líder da bancada do PSDB. Eu passo a palavra ao presidente para que possa me manifestar. Com a palavra, o vereador Silvio Maica, líder da bancada do PSDB. Boa noite, presidente, vereadores, comunidade presente aí. Obrigado pela presença. Quero dar as boas-vindas ao nosso querido amigo José Osni Ronchi, que veio rejuvenescido, mais forte, mais bonito. E fique calmo, né, Osni, que a coisa continua. Não vai ser mais usado o nosso querido hospital, tão comentado, para mais uma campanha política, porque eu já falei para o executivo que quando fizer a primeira cirurgia, solta foguete. Não tem mais inauguração. Entende? E é nessa direção. Chega de usar o hospital para qualquer coisa. Nós queremos ver o atendimento. Mas eu estou bastante preocupado. Mas vamos deixar as coisas acontecerem, porque o município tocar um hospital não é fácil, né? Mas vamos acreditar que a coisa aconteça e avancemos também nessa área da saúde aqui, né, o seu Osni. E o que me deixa triste, o senhor tem acompanhado os processos, tudo aí, processo aqui, processo lá. Os poderes, um não está acreditando, não está acreditando no outro. Florianópolis condenou para 9 mil, lá os processos do macadame, do transporte. O Guaramirim não acatou a decisão de Florianópolis, porque não acreditou no despacho de Florianópolis. Então, está complicado o negócio, né? É realmente o judiciário e todos os poderes, menos o legislativo, que é o poder mais correto que existe na nossa querida... no nosso querido Brasil. Mas é de se assustar, porque onde que um não vai acreditar,
Florianópolis não acredita em Guaramirim, nem Guaramirim acredita em Florianópolis, então é complicado, né? Mas vamos vendo que as nossas pessoas físicas envolvidas nesse processo, as pessoas jurídicas estão com recursos bloqueados, bens bloqueados, por interrogações que eu deixo para nós pensarmos como é difícil trabalhar, às vezes, por causa da nossa justiça, né? Obrigado. Retorno à presidência desta casa ao vereador e presidente Silvio Maica. Com a palavra, líder do governo, Valdir Zappellini. Líder da bancada do PP, José Osnironk. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é composto por políticos, pessoas indicadas pelos partidos políticos, governadores de Estado, não são juízes. Ele tem apenas uma autonomia restrita e não judicial, ele não faz coisa julgada, ele não julga no sentido de fazer com que aquilo seja uma certeza, né? Então, todos os tribunais de contas eles funcionam como um mecanismo auxiliar externo para os poderes executivos e legislativos. Então, quando se fala em julgamento do Tribunal de Contas, a gente sabe que ali é todo mundo amigo, todo mundo bate nas costas, tá? Ali se faz careira dentro dos gabinetes, tomar cafezinho, faz isso, faz aquilo. Só para o senhor ter uma noção, o que a justiça está cobrando do prefeito atual, aí, cerca de 500 e poucos mil, atualizado a 1 milhão e pouquinho, é exatamente o que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina apurou pela área técnica, aqui dentro do nosso município. Nem um centavo a mais. Eu só lamento neste processo, presidente, que está sendo arrolado pessoas boas, pessoas honestas, secretários que trabalharam pelo município. O prefeito devia ter vergonha na cara e chamar essas pessoas e dizer, não, eu vou lá, vou acertar essa conta. É isso que devia ser feito. Era isso que ele devia fazer. Não deixar essas pessoas terem seus bens arrolados e ser penhorados. Aliás, ele anda com um automóvel 0 quilômetro e não está no nome dele, segundo a justiça. Então, é complicado essas coisas. Tá? Eu quero dizer que o procedimento era esperado. Pior vai ser os procedimentos da justiça da FECARROS, que até hoje nós não sabemos, senhor presidente, quanto foi o prejuízo da festa. Muito obrigado. Dando continuidade aos trabalhos, encerrando a palavra livre e a palavra dos líderes, deixar registrado aí o convite, né, para os vereadores. Nós estaremos desfilando, a Câmara Mirim estará desfilando, então fica o convite estendido aos vereadores que queiram também desfilar juntamente com os vereadores mirins, no dia 7 de setembro, segunda-feira, né, às 9h30, saindo aqui da frente da prefeitura até o Colégio General Rondon. Senhor presidente, qual que é a vestimenta se o vereador for participar? Os vereadores mirins têm todos eles a camiseta, né? Não sei como é que está de camiseta aqui na casa. Porque eu acredito que, né, então cada um colocasse uma camiseta branca, né, para ficar alguma coisa. Padrão, né? Senão fica um negócio meio colorido, né? Isso, então fica certo. Senhor presidente, eu só gostaria de comunicar a minha ausência em função de um compromisso. Nesse dia, infelizmente, eu não poderei me fazer presente. Fica, então, justificada a sua não presença no desfile. E nada mais tendo a deliberar, encerro a presente sessão ordinária e convoco os nobres vereadores para o dia 10 de setembro de 2015. Está encerrada a presente sessão ordinária.